Logo após as eleições do Santos, eu fui bem enfático aqui com relação ao que eu achava, na minha opinião, que deveria acontecer em termos de mudanças no clube. É óbvio, não sou dono da verdade, tudo mais, mas estou aqui para dar minha opinião. E uma das coisas que eu falei e que na época muita gente rebateu foi que eu disse que de maneira nenhuma eu manteria o Galo como executivo de futebol do Santos para 2024, que o Galo também tinha culpa na queda do Santos, e que o discurso dele naquela última entrevista após o rebaixamento, quando ele dá a entrevista no lugar do Marcelo Fernandes, o presunto, que também vai ficar, e é outro que eu também não manteria, é, ele entrega praticamente o elenco, compra uma briga absurda. E hoje a gente está vendo com a montagem do elenco que muita gente saiu, mas que também alguns ali vão continuar. Eu alertava para como seria a relação desses que continuassem depois daquele discurso do Galo entregando o elenco para 2024. A gente sabe que, gente, o futebol brasileiro ele é muito feito de relações. Técnicos, às vezes, muito fracos, quando conseguem manter um vestiário falando uma língua só, quando conseguem se fechar com os jogadores, no Brasil costuma dar certo. É cultural nosso. Então essa era uma preocupação minha. Eu também alertei naquele dia sobre o fato do Galo ter chamado atenção para coisas erradas que ele havia visto no clube, mas que não teria tido tempo de corrigir, nem quis tocar nesse assunto com o presidente, porque estava focado 100% no futebol, mas que estava preparando um relatório. Para mim, me soa completamente absurdo você encontrar coisas erradas e não fazer nada a esse respeito. Né? Então eram vários motivos que eu tinha para dizer que eu não continuaria com o Galo em 2024. Mas agora, com que ele ficou, ele está participando e montando o planejamento junto com o Fábio Carille, ele que escolheu Fábio Carille para ser técnico do Santos, que para mim já é o primeiro erro do Galo, um erro crasso. Eu já falei sobre a minha opinião aqui sobre o Carille e continuo dizendo, Carille para mim não come ovo de Páscoa no Santos. A galera está muito empolgada com esse time. Nossa, olha o time que o Santos está montando. Contratações de baseada. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo assim que o elenco estiver montado, tá? Estiver praticamente pronto. Ainda não está. Tem algumas peças que ainda estão por ser anunciadas. Quero muito tentar entender quem vai ser esse goleiro que vai vir, se vai ser o Tadeu, se vai ser de fato o Groi, quem que vai vir para brigar por posição com o João Paulo e quais serão as outras posições que o Santos vai contratar. O Felipe Jonathan continua ou sai, vai para o Fortaleza e vamos atrás de um outro lateral. Tem muitas indefinições, mas já assim acho até que dá para se comparar. O elenco do Santos quando do ano passado era tão horroroso que talvez não seja nem um absurdo dizer que talvez esse elenco seja melhor tecnicamente do que o do ano passado. Agora, se isso vai dar certo em campo ou não, depende muito da figura do seu técnico, e para mim o Santos tem um técnico muito fraco, chamado Fábio Carille. Então eu estou muito pessimista com o início do Santos em 2024, ao contrário do que muitos santistas aí estão completamente empolgados, estão achando. Então, para mim, começa aí, na contratação do Carille, na postura do Galo de buscar esse treinador que para mim não serve, não tem nada que ver com o DNA do Santos e que para mim é um cara que é um fracassado, né, na carreira, um cara que desde que foi campeão e foi embora do Corinthians não fez mais nenhum trabalho que preste. No próprio Santos ele trata como seu principal trabalho da carreira, que teve um período ali bom depois da chegada do Dracena, porque o início foi muito ruim, e 2022, quando ele volta para o ano seguinte, com tempo para trabalhar, com estadual, etc. Ele abre mão de todas as convicções que deram certo no ano anterior e a despeito de que ele não teve os seus reforços contratados, os seus pedidos não chegaram à diretoria porque ele foi sabotado pelo Edu Dracena, e isso é verdade. Ele também fez um mau trabalho com as peças que ele possuía naquele momento, um trabalho muito ruim, na minha opinião. Ele foi demitido de maneira correta naquele momento. Então é um técnico que eu jamais traria, e aí já é um primeiro erro do Galo. Mas ok, muitos discordam. Pô, você mandaria o Galo embora porque ele trouxe o Carille? Não, eu não teria nem o Galo lá e não teria o Carille para começar, mas não é só por isso. Depois a gente pôde entender, foi entendendo ao longo do tempo, algumas coisas que o Galo fez e que não tinham respostas. Uma delas era o contrato do Morelos. Morelos, gente, contratado junto ao Glasgow Rangers. A princípio, uma contratação interessante. Um cara que é um dos artilheiros da Liga Europa, um cara que jogou por muitos anos o futebol europeu, que, embora seja o futebol escocês, é um futebol mais físico, um futebol mais rápido, que era um jogador que
o Santos estava precisando de jogadores de frente naquele momento no Campeonato Brasileiro, poderia vir para ajudar. Só que aí o Galo fez um contrato com esse rapaz de 2 anos e meio, 3 anos, o cara ganhando R$900 mil por mês. Só que diziam, não, calma, tem uma cláusula no contrato do Morelos de que se o Santos cair, o Santos pode abrir mão desse contrato. Acontece que esse ano a gente descobriu que essa cláusula é inexistente, ela só existia se o Morelos quisesse sair, ou seja, o Santos caiu, ele pode abrir mão do contrato se ele quiser, mas o Santos não pode abrir mão do contrato, ou seja, tem aí essa naba feita exclusivamente pelo Galo de R$900 mil para pagar, isso poderia, dentro do teto do Santos, o Santos poderia se reforçar em 3 posições. O Morelos já recusou qualquer, como é que fala? Corte do seu salário e vai treinar, segundo as informações que constam, não faz parte dos planos, vai treinar separado até buscar um clube. E quando buscar, quem será esse clube? Quanto esse clube estará disposto a pagar? Quanto que o Santos ainda vai ter que pagar pelo Morelos com ele nem atuando pelo clube? Uma contratação que se provou ao longo do tempo péssima e que é toda ela feita por Alexandre Galo. Se só isso não é o suficiente para demitir o Galo, eu não sei mais o que é. Ou melhor, eu sei. E aconteceu. Algo ainda mais terrível que isso aconteceu no dia de ontem, que foi sendo alinhavado ao longo da semana. E eu vou contar essa história aqui para vocês. Todo mundo sabe que o Santos está trazendo, já inclusive anunciou, o atacante Guilherme, que pertence ao Grêmio e jogou pelo Fortaleza na última temporada. Guilherme, na minha visão, é um bom jogador que para a Série B me parece interessante, apesar de que pelo Grêmio na Série B de 2022 ele não foi bem. Tão não foi bem que o Grêmio, quando sobe, empresta o Guilherme praticamente de graça para o Fortaleza. No Fortaleza, o Guilherme tem um início muito difícil. No final, ele já depois, cara, no segundo semestre, ele se firma mais ali nas quartas de final da Sul-Americana, com boas atuações, ele se firma no time do Fortaleza. O que eu também não levo muito em consideração, porque no Fortaleza a gente sabe que tem um treinador capaz de tirar o melhor de jogadores medíocres. E dizer que o Guilherme é medíocre não é nenhuma crítica. Apenas, não estou falando na ascensão da palavra mesmo, na acepção da palavra mesmo. Medíocre de médio. É um jogador que tanto que o Grêmio não faz questão nenhuma de manter no seu elenco. O Grêmio está remontando completamente o seu ataque e não fez nenhuma questão que o Guilherme voltasse. Se ele fosse tudo isso, imagino que o Grêmio ia querer. Como o Grêmio quis o Soteldo. Aliás, tem a questão do Soteldo que eu vou chegar lá e vocês vão entender o tamanho da merda. Tamanho da merda onde está envolvido Alexandre Galo. O Santos acertou com esse jogador que o Grêmio não quer. O Fortaleza não quis pagar por ele. O Fortaleza, mas o Rodolfo é muito caro para o Fortaleza. Não. O Fortaleza está comprando outros jogadores, tem dinheiro para investir e o Fortaleza não quis executar a compra do Guilherme. Mas o Santos, na Série B, sem receita, embora tenha vendido aí o Marcos Leonardo, tenha vendido o Jean Lucas, etc., está comprando esse jogador. Pois bem, ok. Quanto que o Santos vai pagar nesse jogador? Mais ou menos estão falando ali R$4,5. Ou seja, o valor que o Dodi custou ao Grêmio. Então vai ser meio que uma troca entre os jogadores. O Dodi vai para o Grêmio, o Guilherme vem, me parece um bom negócio para todo mundo. Aí a coisa parece se tornar um pouco mais ok, certo? Errado. Porque ontem se descobriu isso aqui, através da matéria do Diário do Peixe, assinada por Laura Marcelo. Vou ler para vocês. Santos corta a promessa da seleção da Copinha e encaminha a venda ao Grêmio. Esse aqui na foto é o atacante Rodrigo César, que joga tanto do lado como de centroavante. E é uma das principais promessas do Sub-17 do Santos. E aqui diz a matéria, o atacante Rodrigo César foi cortado pelo Santos da disputa da Copa São Paulo e está em negociação encaminhada para o Grêmio. Rodrigo é representado pela mesma empresa que cuida da carreira do volante Dodi, vendido recentemente ao Clube Gaúcho. Destaque do Sub-20, o garoto se consolidou atuando pelas pontas também mais centralizado. Em 23 somou 21 jogos e 8 gols do Paulista, sendo 7 gols em 14 jogos no Sub-17 e 1 gol em 7 duelos no Sub-20. Pelo Brasileiro foram 11 jogos e 6 gols pelo Sub-17 e outros 3 gols em 8 jogos pelo Sub-20. Rodrigo havia renovado com o clube em outubro de 22 com um vínculo até 30 de setembro de 25. O garoto também acumula convocações para a seleção de base e em 2023 representantes de clubes da Espanha vieram ao Brasil para observar o garoto.
E essa matéria aqui explodiu nas redes sociais do Santos como uma bomba, porque foram tentar entender o negócio. E aí foram tentar entender o negócio, que era o seguinte: além do Dodge, essa troca, o Santos mandaria essa compensação, que seria uma das principais promessas da sua base, um jogador de seleção brasileira de base, para o Grêmio, no empréstimo de 2 anos. O Santos, a princípio, aumentaria o contrato do Rodrigo, que vai até 25 para 26. Só que o empréstimo com o Grêmio terminaria a poucos meses dele poder assinar um pré-contrato com o próprio Grêmio. Ou seja, seria muito fácil para o Grêmio pagar a multa, que, para quem não sabe, contrato de jogador de base é feita quando você é uma transação feita a nível nacional, ela vai diminuindo conforme o fim do contrato do jogador vai se passando. Se tornaria praticamente de graça para o Grêmio pagar, até porque a multa voltada para um clube nacional é baseada no salário do jogador, que na base é muito baixo. Então, o Santos estaria doando uma das principais revelações de sua base ao Grêmio, logo no início do mandato do Marcelo Teixeira. Essa notícia explodiu de uma maneira absurda nas redes sociais. A torcida se revoltou, começaram a pegar vídeos, inclusive de campanha do Marcelo Teixeira, dizendo que jamais faria isso, fazendo isso. Ele começou a apanhar de tudo quanto era lado. Eis que hoje a gente se deu com essa matéria aqui que eu vou mostrar para vocês. Ida para o Grêmio Mela e Rodrigo César vai disputar a Copinha pelo Santos. O atacante Rodrigo César vai reforçar o Santos na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai reforçar o Santos, é demais, né? O jogador viajou da Baixada Santista para Diadema para se apresentar ao grupo que estreia nessa quinta-feira, às 19h45, horário de Brasília, contra o Remo. No início da tarde da quinta-feira, o Peixe confirmou que o atacante já está com o grupo no hotel em que a equipe se concentra para a estreia da Copinha. Rodrigo tinha negociação encaminhada com o Grêmio, uma espécie de compensação ao Clube Gaúcho pela compra de Guilherme, atacante do profissional, mas o empréstimo melou. O jogador do Sub-20 seria repassado por 2 temporadas. E aqui entra o pulo do gato. A negociação pela ida do atacante ao Grêmio havia sido conduzida pelo coordenador Alexandre Galo. Mas antes da viagem do garoto a Porto Alegre, o presidente Marcelo Teixeira entrou nas negociações e brecou o empréstimo do jogador. O Santos, por hora, mantém o jovem fora da lista de divulgação dos atletas da Copinha. O material foi enviado à imprensa de manhã nesta quinta-feira, sem a presença de Rodrigo. A ida de Rodrigo César ao Grêmio foi tema bastante polêmico entre torcedores do Santos nas redes sociais, principalmente porque o garoto é considerado uma das boas promessas da base santista. Ou seja, a torcida do Santos salvou o Santos de um dos maiores chapéus da história do futebol brasileiro. Se esse menino desponta e ele dá certo no Grêmio, dá retorno esportivo para o Grêmio e é vendido depois por 30 milhões de euros, seria uma das maiores vergonhas da história do Santos Futebol Clube. E tudo isso capitaneado por Alexandre Galo. Se o caso Carille não te convence, se a entrevista trágica lá atrás, depois do rebaixamento, não te convence, se o caso Morelos não te convence, será que esse caso Rodrigo César te convenceu? Eu não sei mais o que Alexandre Galo ainda está fazendo no Santos Futebol Clube. Ele precisa ser urgentemente desligado e o Santos precisa de um coordenador à sua altura. Se o Santos quiser se manter voltar para a Série A, o Santos precisa de um diretor executivo à altura de sua história, à altura do clube Santos Futebol Clube. E o Santos hoje não tem. O Santos hoje tem um amador na diretoria de futebol. Alexandre Galo, você é um amador. Você não tem a menor credencial e a menor condição de ocupar esse cargo. Você não tem a menor condição. E já que você não vai se desligar, eu peço para que Marcelo Teixeira faça isso. Quem sou eu, não é mesmo? Mas eu acho que eu represento alguns aqui. Não dá mais. Foi o fim da linha. Essa história do Rodrigo César é o fim da linha. O fim da linha. Quero saber o que vocês pensam disso. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.